a todos, muito boa noite, bem-vindos ao Olhos nos Olhos. Como sempre com Henrique Medina Carreira e hoje como convidado especial o docente universitário e antigo vereador da Câmara Municipal do Porto, professor Paulo Moraes. Boa noite, bem-vindo. Vamos falar do tema a corrupção em Portugal. Doutor Medina Carreira, peço-lhe que nos transmita a sua visão sobre a percepção que existe na opinião pública do problema da corrupção, muito associada à classe política. A noção, creio que a sociedade portuguesa tem, é de que quase todos são corruptos, para não dizer que todos os que andam pela política são corruptos. Portanto, é uma percepção seguramente exagerada, está bem de ver, e por isso mesmo se diz todos são corruptos. Eles são corruptos, o que me desagrada profundamente, como está bem de ver. Por que acha que existe essa percepção da opinião pública? Eu suponho que, por uma razão, é que nunca ninguém vai para a cadeia por ser corrupto. Porque é o seguinte, como não há uma apreciação objetiva e independente sobre o fenómeno, as pessoas vão dizer este rouba, aquele recebeu, aquele enriqueceu, aquele fez isto, aquele fez aquilo outro. Então, é o seguinte, a massa da sociedade portuguesa interpreta ela própria e ela própria julga. Todo aquele que tem alguma ponta de poder para receber dinheiro é um corrupto. De modo que a noção, eu creio que o professor Paulo Moraes diz que no estrangeiro também é uma noção que existe muito. Qual é a sua leitura, professor Paulo Moraes, relativamente à percepção que existe em Portugal sobre a corrupção associada a agentes políticos? É verdade, mas eu concordo com isso. De facto, há um pouco essa ideia nos últimos anos, porque, infelizmente, e eu partilho desta opinião, a política transformou-se em Portugal numa mega central de negócios. Os negócios, digamos, dominam a política. E não sou só eu que o digo. A Transparência Internacional desenvolve periodicamente um barómetro e os inquéritos feitos em Portugal dizem que 83% da população acha que a corrupção subiu nos últimos 3 anos. 3? Exatamente, nos últimos 3 anos a corrupção subiu significativamente, 83% da população, e acham também os cidadãos portugueses que à frente desse tipo de corrupção estão os partidos políticos, em primeiro lugar, numa escala de 1 a 5, com 4,2 sendo 1 não corrupto e 5 muito corrupto, e logo a seguir o Parlamento. Mas atenção que esta percepção não é apenas interna em Portugal, porque paralelamente a Transparência Internacional publica anualmente o Índice de Percepção da Corrupção Internacional, que já não é uma percepção interna, é uma percepção das entidades internacionais, em que se juntam inquéritos, peritos do Banco Mundial, da OCDE, das Nações Unidas, e o que é facto é que nos últimos 10 anos, em termos do que é o Índice de Percepção da Corrupção Internacional, portanto, como os outros nos veem em termos de corrupção, nós descemos 10 lugares no ranking. Ou seja, passamos de um 23º lugar em 2000 para um 32º em 2010. O que quer dizer que não só os portugueses acham que a corrupção está a aumentar, e essencialmente na classe política, como as instituições internacionais, vendo Portugal de fora, detectam, de forma já muito mais objetiva, que a corrupção tem de facto vindo a aumentar. E qual é a explicação? O que é que aconteceu nos últimos 3 anos que leve quer os estudos internamente e externamente a essa conclusão? Eu não sei, não sou perito no fenómeno, mas a noção que tenho é de que têm surgido casos que indiciam que, a partir de um pequeno pormenor, se nota logo a existência de uma rede. Esse caso é não é o Facebook, eu faço oculto, que já lhe chamo o Facebook. Bom, por causa de um telefonema, por causa de um senhor que não teria pago o imposto, passaram a escutar os telefones e apareceu tudo isso que preenda, que está agora a ser julgado em Aveiro. Quer dizer, com 5 casos daqueles, eu diria que o país todo estava envolvido em problemas destes. Não? Porque aquele caso, que nem foi até ao fim, como se sabe, no que respeitava ao chefe do governo, eles retalharam aquilo tudo. Bom. As escutas. As escutas foram arquivadas. Mas ainda assim, acho que estão lá 32. Agora imagino que em 10 repartições de finanças escutavam um contribuinte faltoso. Bom, nós teríamos aí o país todo inundado de uma rede destas. E como toda a gente tem a noção de que isto não conduz a nada. Então o doutor acha que Portugal é um país de corruptos? Não, eu não acho. Os políticos, maioritariamente, não são corruptos, não tenho dúvida nenhuma disso. E é por isso que me surpreende que não façam nada. A maioria não consegue dominar a minoria.
dentro da atividade política. Não sei se é essa a sua percepção. Concordo. É que as maiorias não têm nada a ver com a corrupção na política, como está bem de ver, e ainda bem que é assim. Agora, eles valem tão pouco face a um núcleo de corruptos que nunca conseguem nem memorar leis, nem dar meios à polícia judiciária, nem tipificar crimes que permitam apanhar os corruptos, nem nada. O que o senhor está a dizer é que a minoria manda na maioria. Claro, claro. E é por isso que eu penso que dentro dos partidos, destes principais que passam pelo poder, há ali um núcleo permanente que maneja estes problemas da corrupção. Núcleo permanente? Quer dizer, é um grupo que pode mudar com este ou com aquele, mas que estavelmente é um gerador de corrupção. Porque a principal finalidade dos principais partidos políticos hoje em Portugal é tomar conta do governo. E tomar conta do governo para quê? Para tomar conta do orçamento. Como é evidente, o orçamento permite uma imensa dilapidação de dinheiro. São compras que não são feitas pelo preço devido, são autorizações para isto e para aquilo que não são as mais legítimas, e, portanto, o assalto ao poder é alguma coisa que rende. E como os políticos se profissionalizaram, eles também entraram para um campo de atuação em que a política é uma componente da sua vida, mas ao lado eles têm interesses comerciais e económicos. Porque no tempo em que os políticos não eram profissionais, andavam por ali, prestavam serviço, iam-se embora e iam à sua vida. Mas agora, como estão lá sempre, para além daqueles 2.500... Mas o senhor não está a falar de todos os partidos políticos ou dos partidos políticos que fazem parte do chamado arco do poder? Eu não digo que não haja lá um desses que não chegam ao governo que não faça alguma falcatrua. Agora, o que interessa são os dois principais partidos. É o PS e o PSD. E por isso, quando acontecem estas coisas, há lá sempre gente desses partidos. E é o mínimo de gente, penso eu, que não chega a apanhar-se tudo. Portanto, o doutor acha que a corrupção associada a centros de decisão a nível político está identificada com o PS e com o PSD? Não, meu filho, é lá dentro que se manda e que se faz leis e que se tira leis e que se muda isto e que se muda aquilo. É natural que seja assim. Se amanhã o Bloco de Esquerda chegar ao poder, também vai lá ter uma central de corruptos, como é evidente. Paulo Moraes. Eu acho que, de facto, a maioria dos políticos são sérios, eu não tenho dúvida sobre isso. É esmagadora. Mas naquelas áreas em que há maior importância económica na atividade do Estado, nomeadamente, como seja o urbanismo, o ambiente, o ordenamento do território, a defesa, as obras públicas, as parcerias público-privadas, portanto, a maioria dos políticos que mandam neste tipo de assunto já não são sérios. Ou seja, o que nós temos, de facto, é nestas áreas um conjunto de políticos pequeno, de facto, como disse o Dr. Medina Carreira, um conjunto de mercenários que estão na política para garantir negócios. É evidente que depois, por outro lado, há milhares e milhares de políticos que são sérios, mas que não chegam a ter importância neste tipo de matérias. Mas o doutor está a dizer que os mercenários são os decisores. Absolutamente, isso não tenho dúvida nenhuma. Aliás, a classe política, no fundo, hoje divide-se em muito poucos resistentes, depois há os mercenários, que são aqueles que dominam, digamos, o filé mignon do Orçamento de Estado, os despachos que permitem que terrenos se valorizem de formas escandalosas, esses são maioritariamente mercenários, e depois no meio há uma série de políticos medrosos, porque de facto têm medo de se insurgir contra os mercenários, e o problema dos medrosos é que, como são muitos, acabam por ser muito baratos. É uma questão de lei de oferta e procura. O que é que o senhor quer dizer com isso? Quero dizer que acabam por se vender por umas migalhas, como sejam manter um lugar no Parlamento, manter um lugar de vereador, o próprio medo de se oporem aos seus dirigentes partidários. Eu julgo que a grande maioria da classe política nem sequer é militantemente desonesta, só que acaba por ter uma atitude tão passiva que deixa que alguns desonestos acabem por prevalecer neste jogo. É um retrato demolidor, aquele que acaba de fazer. É verdade, mas a promiscuidade entre as grandes empresas, os grandes grupos económicos, o Estado e depois os lugares de governo, de parlamento, das principais câmaras municipais, é permanente. E o senhor considera que isso tem vindo a agravar-se? Absolutamente, absolutamente. Nos últimos anos tem sido verdadeiramente escandaloso. Há situações em Portugal, enfim, poderíamos fazer aqui 3 programas a falar disso, mas há situações que não seriam admissíveis em qualquer país desenvolvido. Como, por exemplo? Enfim, bastará passear um pouco pelo Parlamento e detectam situações verdadeiramente irreais. Fará sentido, por exemplo, que, enfim, posso dar vários exemplos, mas fiquemos por 1 ou 2, que o Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa seja proveniente, o atual, do mesmo escritório de advogados do anterior Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa, que por sua vez tem no mesmo escritório alguém que já foi Ministro da Defesa. Admitir-se-ia que na Suécia ou na Dinamarca as pessoas que mandam na defesa num país saiam todas do mesmo escritório de advogados, como acontece em Portugal.
Admitir-se-ia o que acontece, por exemplo, na comissão hoje, mais importante, que é a comissão parlamentar que acompanha, é uma comissão eventual de acompanhamento do programa de assistência financeira, a comissão da Troika, para simplificar, que as pessoas que mais relevância têm nessa comissão estejam ligadas à banca que tem tanto interesse no memorando de entendimento e na sua implementação, que estejam ligadas às privatizações. É admissível que a comissão parlamentar que acompanha a implementação do memorando de entendimento com a Troika, que nessa comissão as principais pessoas estejam ligadas a interesses privados de que versa esse mesmo memorando de entendimento. Pois é isto que acontece em Portugal e poderíamos estar aqui horas a falar desta duplicidade de posições que têm muitos dos nossos deputados, dos nossos governantes, dos nossos autarcas, que ao mesmo tempo estão numa mesa a defender os interesses do Estado em nome do povo que os elegeu e o interesse das empresas que lhes pagam. Estamos a falar das mesmas pessoas. Isto não acontece em França, não acontece. Aliás, só por isso. O senhor está ciente do peso das suas palavras? Tenho noção, mas é evidente que isto não acontece só em Portugal. A diferença é que negociatas ao nível do ordenamento do território, do ambiente, do urbanismo, também acontecem nos outros países. A diferença é que em Espanha tem havido muitos problemas e em Espanha autarcas só, presos são 320. Em Portugal estão 0. Portanto, o que é que isto quer dizer? Que a impunidade é absoluta. Bom, vamos ver a realidade. Estava agora eu a pensar num caso, enfim, que vale o que vale, mas provavelmente vale aquilo que eu penso que vale. O engenheiro Cravinho, aqui há 3 anos ou 4, não sei se dirigiu a alguma comissão. Não, ele próprio tomou uma iniciativa de estudar o problema e apresentar, creio que, um projeto de lei. Sim, sim. Bom, eu vi, por acaso, em direto a sessão em que ele apresentou aquilo, foi maltratado. Aí 2 ou 3 semanas depois foi para Londres. Quer dizer, quando aparece assim alguém com mais independência e mais verticalidade, é despachado. Doutor, vamos ver a realidade perante a Justiça, porque temos aqui 3 gráficos para apresentar aos nossos espectadores que nos dão conta de números que são eloquentes para percebermos como é que a Justiça tem avaliado as situações de corrupção. Começamos pelo gráfico 1. Dr. Paulo Moraes, vamos comentá-lo, por favor. O que nós temos aqui é um gráfico de um estudo que foi feito, coordenado pelo professor Luís de Sousa, nos últimos anos, da investigação que foi participada e como é que foi investigada. E vemos, enfim, esta barra a vermelho, mostra-nos que, de facto, a maioria dos processos são arquivados. Em alguns casos, eu julgo que serão arquivamentos corretos, não tenho dúvida, mas também, na minha perspectiva, tem havido aqui uma pouca estratégia do Ministério Público no estudo deste tipo de matérias. Porque a corrupção, tal como nós entendemos, em termos de senso comum ou até de dicionário, que mais não é do que a utilização de poderes delegados em proveito próprio ou dos amigos, depois configura na legislação portuguesa um conjunto de crimes, como seja corrupção, peculato, abuso de poder, tráfico de influências, prevaricação, por aí fora. E o que acontece é que quando o Ministério Público muitas vezes vai atrás do crime de corrupção, o crime de corrupção, de facto, é um crime muito difícil de acusar e muitíssimo mais de condenar. Porque a corrupção implica que se saiba qual é o benefício, qual é o despacho que deu origem a esse benefício, qual é a conexão entre uma coisa e outra, quem é o corrupto, quem é o corruptor, e, em boa verdade, só quase se eles fossem os dois de braço dado ao tribunal, denunciarem-se a si mesmos ou confessarem-se, é que poderiam ser condenados e acusados. E o que é facto é que eu julgo que o Ministério Público deveria ter uma nova estratégia, que era a de ir por outro tipo de crimes. Como, aliás, aqui em Lisboa aconteceu, quando foi aquele problema que deu origem à admissão da Câmara de Lisboa, em que houve uma série de pessoas que estão acusadas, neste momento, por crimes mais simples, do ponto de vista jurídico, como seja o caso do crime de prevaricação, e bem mais simples de provar, de acusar, do que o crime de corrupção. Por isso eu julgo que mais valeria que o Ministério Público tivesse uma estratégia de ir aos pequenos crimes e ter gente acusada, do que ter esta estratégia de ir aos grandes crimes e depois ser ineficaz. Mas eu tenho que vos perguntar como é que vocês estão a acompanhar, tanto o Dr. Medina Carreira como o Dr. Paulo Moraes, a detenção esta semana de Domingos Duarte Lima, no âmbito, alegadamente, do caso BPN, relacionado com o dinheiro que foi pedido emprestado ao BPN para compra de terrenos em Oeiras. Daquilo que se sabe, não é por corrupção. É crime de burla e branqueamento de acho que recebeu o dinheiro capitais. do banco e não pagou, ficou com o dinheiro e desapareceu com o dinheiro. Parece que terá sido isso. Terá sido uma falta fiscal, suponho eu,
Mas estamos a há falar da criminalidade, estamos a falar de criminalidade económica, não é? Sim, económica, mas ligada a um político, mas podia ser por acaso. Ele podia não ser político, mas por acaso é político. Nesse caso concreto, isso não se integra neste esquema que estamos aqui a apreciar. Não? É eventualmente um crime que envolve um político, que envolve muito dinheiro, mas não é neste esquema, naquele caso concreto. Ele não recebeu de ninguém alguma coisa para fazer o que não deve, ou fazer o que deve. Ele recebeu dinheiro por um negócio, tanto quanto se pode imaginar. Poderia ser você, ou eu, ou Paulo Moraes, ir buscar lá o dinheiro e fingir que íamos comprar e ficar com o dinheiro. Mas também há o caso Isaltino Moraes. Está bem, esse não sei se é corrupção. Sabe qual é a incriminação dele? Esse já foi condenado. Eu não sei, é incriminado, não sei porquê. Esse pode integrar-se aqui. Sim. O caso Isaltino Moraes, sim, a acusação vai nesse sentido. Exato, e interpôs recurso no Tribunal Constitucional. Mas você não vai muito mais longe. É que sabe, nós somos um meio muito pequenino e por conseguinte sabemos toda da vida de um dos outros. Muitos destes sujeitos chegaram aqui a Lisboa há 15 ou 20 anos com uma mala e um fato no corpo. E de repente vemos-nos a viver de uma maneira absolutamente desconforme com aquilo que eles foram. E por azar, ou por sorte, passaram pela política. Quer dizer, vieram pelintras, passaram pela política e ficaram ricos. Este é que é o fenómeno de criminalidade que realmente interessa e surpreende a sociedade portuguesa. Porque atrás disto, o que é que há? Há coisas que não devem ser feitas. Obras que não deviam ser permitidas, favores que não são lícitos, participação em negócios, quer dizer, atrás de tudo isso há. E se for por esse país fora, eu sou um lisboeta que pouco sabe fora de Lisboa, nos municípios eu penso que casos destes são imensos. Aqui em Lisboa sabemos de alguns sensacionais que assentaram arraiais nas câmaras e enriqueceram durante uma vida inteira. Mas provavelmente há outras câmaras que nem se sabe nada. O senhor diz que há pessoas que assentaram arraiais em Lisboa e enriqueceram? Muitas destas pessoas de quem ouvimos falar, outras de quem não ouvimos falar, mas de algumas delas nós temos o conhecimento de que eles se enriqueceram. E nós sabemos que quando chegaram há 20 anos a Lisboa, eles vinham com uma malinha, como aquela que cantava em Paris. Não me lembro qual seria. Vamos dar o nome dela. A Linda de Sousa. A Linda de Sousa. A Linda de Sousa. Muitos são lindas. A mala de cartão. Exato, muitos são lindas de Sousa. Chegaram aqui com a mala de cartão, meteram-se num partido, ocuparam lá um cargo qualquer que dava para fazer negociatas e de repente enriqueceram. Aqui, Dr. Paulo Moraes. Aqui a mala não é bem de cartão, normalmente é de couro e como é que chamam essas? A Armani e a mala, não sei. Dr. Paulo Moraes, já agora, antes de avançarmos, gostava também de conhecer a sua opinião sobre como é que tem acompanhado os últimos acontecimentos relacionados com a detenção de Duarte Lima no âmbito, alegadamente, do caso BPN. Pois, tendo a ver com o dinheiro que terá sido pedido emprestado para a compra de terrenos no Duarte Lima, obviamente não conheço, mas há duas facetas que eu gostaria de enfatizar na questão do Duarte Lima. A primeira tem a ver com o BPN. Tudo que mexe com o BPN em Portugal está contaminado. Portanto, eu julgo que deveria haver uma instância qualquer que analisasse de fio a pavio como é que o BPN foi constituído. E o BPN foi constituído, recordo, numa altura em que houve perdões fiscais, ainda nos primeiros governos do professor Cavaco Silva. E, portanto, tem que se saber, porque o BPN não foi um banco feito por banqueiros nem por investidores. Foi um banco já feito, na sua origem, por políticos. Portanto, tem que se contar muito bem essa história. A história da criação do BPN e da Sociedade Lusa de Negócios. Depois a história da sua nacionalização e a história da privatização. Porque, no fundo, a SLN é uma sociedade constituída por privados que depois, quando aquilo fica, digamos, no osso, passa a expressão, passam para o Estado ficar com os prejuízos e depois voltar a entregar limpinho aos privados. Portanto, a história do BPN é talvez das histórias mais tristes da democracia portuguesa. Portanto, esse aspecto e a ligação do Duarte Lima e de toda aquela gente ao BPN deve ser devidamente esclarecida. Depois há um outro aspecto que tem a ver, mais uma vez, com terrenos. Grande parte da corrupção em Portugal tem a ver com terrenos. Invariavelmente, os negócios com terrenos, a nível municipal, poderão ter outras características. Mas são sempre ou alterações aos planos diretores a pedido, o que quer dizer que alguém com influência política consegue comprar um terreno a um pobre agricultor que faz agricultura de subsistência e com a conivência do Governo e da Câmara, ou de um ou do outro,
consegue alterar a classificação do solo, que deixa de ser agrícola, passa a ser urbanizável, ou deixa de ter um coeficiente de ocupação de solo de 2 e passa a ter um coeficiente de 4, o que quer dizer que um terreno que valia 10 mil passa a valer de repente 100 ou 150 mil. E o senhor considera que isso é uma prática generalizada ao nível do país? Generalizadíssima. Generalizadíssima. Exceção ao contrário. As alterações a todos os planos diretores municipais são invariavelmente... Vamos lá ver, a alteração do plano diretor municipal deveria ser uma discussão em que se pensasse o planeamento em função do interesse coletivo. Isto raramente acontece. As alterações aos planos diretores municipais são arbitragens das entidades administrativas, normalmente as câmaras, que vão gerindo influências em que quem ganha invariavelmente são as pessoas que compram os terrenos e financiam os partidos. E conseguem que terrenos que valiam 100 passam a valer 2 mil e com margens de 1.000 e 2.000%, que são margens que em Portugal, aliás, só acontecem neste negócio e num negócio completamente ilegal que é o tráfico de droga. Só há 2 negócios que geram margens desta dimensão em Portugal, que é o urbanismo, o ordenamento de território e o tráfico de droga. E, portanto, é evidente que da mesma forma, naturalmente, se instalam aqui o mesmo tipo de mecanismos e o mesmo tipo de máfias. E portanto, na questão do Duarte Lima, há em terrenos envolvidos, terrenos que tinham um determinado valor e pelo facto de eventualmente terem passado para as mãos de pessoas que tinham influência na política, passam a valer muito mais. E repare que as pessoas, quando valorizam... Bem, depois não valeram nada, não é? Não, valem sempre. Porque quando as pessoas valorizam esses terrenos, compram um terreno por 10, conseguem com um despacho administrativo valorizá-lo para 1.000, ganham de uma de 2 formas. Ou os empreendimentos imobiliários se fazem, eles ganham através da operação imobiliária, ou então mesmo que não se façam, vão à banca buscar financiamento sobre os 1.000 com um terreno que efetivamente valia 100. E o que é que acontece? Ficam os bancos, aliás, as imparidades na banca em Portugal, têm muito a ver com negócios deste género, de empréstimos que os bancos fizeram a pessoas com valorizações de terrenos verdadeiramente indevidas. Então os bancos têm sido cúmplices. Nessa matéria, claramente. Há muito empréstimo que foi feito pela banca portuguesa para financiar projetos imobiliários que aparentemente valeriam 1.000, quando efetivamente os terrenos eram terrenos agrícolas que originalmente valiam 10 ou 100. Doutor Medina Carreira, já estamos a falar do ambiente favorável à corrupção em Portugal. O ambiente, eu suponho que o ambiente é largamente favorável, porque, por um lado, o Estado tem uma dimensão sem precedentes. O Estado hoje mexe em 50% da economia. E esta dimensão tanto respeita a coisas que, enfim, que são lícitas e desejáveis, como pagar pensões, etc., como negócios. Compram bens, compram serviços, dão autorizações. Portanto, esta superdimensão do Estado é um fator muito favorável a este estado da corrupção. O professor Paulo Moraes está aqui a pôr o assento na administração local, nas câmaras municipais, nos terrenos. Nós falamos de Estado em sentido lato, não é? Quer dizer, o Estado, de facto, tem hoje uma penetração nos interesses económicos que não tinha há 30, há 40, há 50 anos. E isso, em conjugação com a circunstância de ser muito fácil decidir a favor deste ou daquele, permite com um simples ato, um simples despacho, que alguém possa fazer um contrato altamente vantajoso com o Estado. Isso deve passar-se no fornecimento de medicamentos, no fornecimento de bens de carteira, de utilização de escritórios, etc. Porque o Estado é um grande consumidor. É seguramente o maior consumidor do país, enquanto unidade. E também é um grande investidor. O Estado não só é consumidor de bens e serviços vários, como é um grande investidor. É claro que o Estado aí não investiu diretamente. As PPPs, indiretamente, é o Estado o investidor. Mas, independentemente das PPPs, há muitos outros aspectos em que o Estado é um investidor. Um dos pontos que eu tenho ouvido... Portanto, o Estado, desculpa, Judite, é só para concluir, o Estado realmente tem um grau de penetração e de expansão na economia que permite àqueles que se metem dentro do Estado adquiram capacidades muito especiais de beneficiar e de enriquecer este ou aquele. Paulo Moraes. E além deste aspecto, com que obviamente concordo, e depois ainda há superlativamente uma outra questão, que é o próprio Estado que concede autorizações para negócio A, para a concessão B, para o negócio C, para construir o edifício, para ter uma concessão de uma rede de transporte público, etc. Isto acontece porquê? Também. Porque a maioria da legislação que tem incidência económica de grande relevância, mais uma vez nas áreas mais importantes e mais sensíveis do ponto de vista económico e financeiro, o que acontece é que a legislação é muito confusa.
e é muito confusa deliberadamente. Ou seja, a legislação é propositadamente feita por forma a que ninguém perceba, de preferência. Portanto, a legislação em Portugal, contrariamente mais uma vez aos outros países, tem muitas regras para que ninguém perceba absolutamente nada. Depois tem muitas exceções que normalmente estão na lei para favorecer os amigos de quem fez a lei e de quem cozinha todo este caldo. Portanto, o doutor está a falar em concreto da Assembleia da República. Está a dizer que a Assembleia da República é um centro potenciador de atos de corrupção. Não, aí de leis. Está bem, mas onde é que se fazem as leis? Aqui de leis. Pois deveria ser no Parlamento ou eventualmente no Governo, mas em Portugal não há essa tradição. As leis que têm maior relevância económica são feitas nos escritórios de advogados mais poderosos do país, que ainda por cima conseguem esta situação que é fantástica, que é, fazem as leis e ganham uns milhares de euros por isso. Depois, como as leis são pouco claras, passam a vida a dar pareceres para explicar as leis que eles próprios fizeram e voltam a ganhar milhões. Mas o que é pior é que são esses mesmos escritórios de advogados que depois, mais tarde, vendem aos privados os alçapões que eles próprios introduziram na lei. E, portanto, este tipo de legislação leva a que haja um grande poder discricionário que permita, como dizia o Dr. Medina Carreira, que depois alguém chega à política e fica na mão com um poder discricionário que permite saber quem é que pode ganhar milhões aqui ou ali. Porque, de facto, um vereador de província tem na sua caneta a possibilidade de autorizar que um terreno que valia 1.000 passa a valer 2.000 e por aí fora dar uma concessão de transportes rodoviários, seja o que for. Isto acontece porque a legislação, de facto, é muito ambígua e é ambígua deliberadamente. Não tenho dúvidas sobre isso. O doutor vivenciou essa situação quando esteve na política ativa? De legislação deste tipo, absolutamente, absolutamente. A grande parte da legislação que existe nas áreas mais sensíveis, como seja o ordenamento de território, o ambiente, o urbanismo, etc., são leis deliberadamente confusas para que depois... Aliás, em boa verdade, nessas áreas, em Portugal chega a haver quase castas, como na Índia, porque um pobre de um cidadão não consegue fazer absolutamente nada. Se fizer um galinheiro, no dia seguinte o galinheiro é demolido pela Câmara. Agora, depois a classe média, enfim, minimamente informada, e com capacidade para ter um bom advogado, acaba por conseguir fazer o que está na lei. Mas depois, os verdadeiramente poderosos fazem tudo o que lhes apetece, porque a legislação é de facto muito ambígua e, portanto, com uma legislação ambígua, com uma administração que é muito burocrática e muito lenta e com uma promiscuidade permanente, fazem o que lhes apetece. Doutor Medina Carreira, vamos avançar para o gráfico número 2, ainda para tomarmos o pulso à forma como a justiça encara estes fenómenos. Este gráfico número 2 dá-nos elementos suficientes escolhidos num período que foi de 2002. Não é aquele? Não? Então, é o Luís, o nosso realizador. Vamos mudar de gráfico. É este que tem assim um retângulo comprido, espetado. Esse creio que já mostramos há pouco, Sr. Doutor. Não. Este não. Bom, Sr. Doutor, mas avance com a sua explicação que a realização vai acompanhar o seu raciocínio. Bom, este gráfico tem aqui, digamos, 3 retângulos proeminentes. O primeiro da esquerda diz-nos que dos casos levados ao conhecimento das autoridades, 26% não andam para a frente porque não há crimes, pura e simplesmente. Quem aprecia entende que não houve crime. 58% não anda porque não há indícios probatórios quanto ao crime. Quer dizer, os elementos levados não convencem a pessoa que aprecia. E outros 6% que não há indícios quanto ao autor do crime. Quer dizer, estas 3 razões levam a que fiquem pelo caminho 90% dos casos que entram. Portanto, por cada 100 que entraram neste período, 2004-2008, que é o período que respeita à análise, de facto 90 ficaram por caminho. É uma análise também demolidora relativamente ao funcionamento da nossa justiça, bom, não é? Eu não digo que seja demolidora quanto ao funcionamento da justiça. Pode haver casos absolutamente injustificados. Que estão agora, aí, o que isto leva a crer é que a percepção que nós todos temos, ou muitos de nós têm, quanto à difusão dos crimes, resulta também disto. Aquilo de que nós estamos convencidos que é crime, depois vai para a máquina e a máquina não reconhece que haja crime, não sabe quem é o autor. Bom, não há elementos para andar para dentro. Então, é o seguinte, dos muitos que entram, quando entram, só 10 é que andam. E alguns desses casos, são os casos mais notórios, esses toda a gente conhece, depois encravam pelo caminho. Ficam na Procuradoria-Geral ou ficam noutro sítio qualquer e depois nunca mais ninguém sabe o que é que lhes aconteceu. É raríssimo um caso deste chega ao fim. Os submarinos, os sobreiros, o caso da Beira, o Freeport,
eu ia dizer o Facebook, Façam culto. esse por acaso andou, não sei se é porque aquilo andou muito por Aveiro e menos por Lisboa, mas esse andou, estão a ser julgados. O que vai acontecer, não sei. E o senhor acha que vai ter desfecho? Bem, eu quanto a isso, às vezes dá-me vontade de sugerir que se acabe com estas incriminações. Nós andamos a sustentar uma máquina para coisa nenhuma. Para além das patifarias que esta gente faz, o país ainda está com impostos a sustentar uma máquina para persegui-los que não os persegue. Não os persegue. É porque tudo isto... Máquina quê? Máquina judicial? Tudo isto, a judicial, a de investigação, a policial, nada disto conduz a nada. Porque se você for ver estes casos, é um número mínimo, e provavelmente não respeita aos grandes criminosos, que vai para diante, muito pequeno. Por isso é que eu há bocadinho estava a perguntar ao doutor se realmente esses dados e aquilo que diz traçam um retrato muito preocupante do funcionamento da justiça, não é? Relativamente a este ponto. Claro que sim, porque enquanto as pessoas não ficarem convencidas de que há uma justiça que funciona e que pune aqueles que o devem ser, a ideia é toda esta gente anda a roubar. Doutor, e o que é que há a dizer sobre a reduzida importância das sanções aplicadas pelo Tribunal de Contas? Ouça, eu quanto a isso, eu não conheço bem a matéria, mas a impressão que me dá nem é a ineficácia, porventura, do Tribunal de Contas. É que as sanções acho que são muito ridículas. Eu às vezes tenho notícias, não sei se o professor Paulo Moraes conhece isso melhor que eu, de casos em que foram sancionados agentes administrativos com uns salários. Quer dizer, depois de terem feito cobras e lagartos, têm umas multas, mas é isso, não é? Como é que é, professor Paulo Moraes? Eu concordo com isto, mas há um aspecto que julgo que não tem funcionado bem nessa matéria, talvez mais grave, e que tem a ver com uma questão que foi muito recentemente falada nos média, que é o problema dos desvios na despesa. E aí julgo que houve uma falha clara do Tribunal de Contas e todo o sistema, não só o Tribunal de Contas. E que tem a ver com o seguinte, na administração pública não pode haver desvios na despesa. Pode haver desvios na receita, mas não pode haver desvios na despesa na medida em que um orçamento em qualquer entidade pública, para além de ter as características normais que tem numa entidade privada, o orçamento funciona como uma autorização de despesa. O que quer dizer que se falar num desvio da despesa, quer dizer uma de duas coisas. É que ou alguém fez encomendou alguma obra sem qualquer suporte documental, que não faz sentido, como é evidente, quando estamos a falar de milhares de euros. Pelo telefone encomenda-se uma pizza ou um jantar, não uma ponte, como é evidente. Ou faz encomendas de obras públicas sem suporte documental, ou então há um suporte documental que não tem a respectiva cabimentação orçamental. E se não tiver a respectiva cabimentação orçamental, acontece nos termos da responsabilidade dos políticos que o político deve de imediato perder o mandato e tem responsabilidades criminais. Aliás, isto é uma legislação dos anos 80 que foi alterada recentemente em 2009. E por isso, de toda esta conversa que se teve acerca dos grandes desvios, o desvio colossal, o desvio da Madeira, o desvio não sei quê, havia não sei quantos desvios. Por causa da música, creio eu. Também. E o facto é que não pode haver desvios. Mas quem é a responsabilidade máxima? A responsabilidade de esclarecer isto deve ser, em última análise, dos proprietários das próprias obras, da Câmara, do Governo, do Ministro, do Primeiro-Ministro, e o Tribunal de Contas, atento a este tipo de matérias, e uma vez que junto do Tribunal de Contas existe um delegado, digamos, um responsável do próprio Ministério Público, teria que atuar imediatamente. Por isso, eu não me imagino conhecedor num desvio na despesa sem dar seguimento a um processo qualquer que levasse à incriminação de quem, através de um documento, contratou obras não cavimentadas. Porque quem já desempenhou qualquer função na vida pública, na administração pública, como dirigente ou como político, sabe que não pode haver despesa não cavimentada. Então como é que pode haver desvios na despesa? Esta é uma dúvida que, aliás, eu gostaria de ver esclarecida. O Tribunal de Contas não esclareceu isto, ninguém ainda esclareceu isto, porque na administração pública não pode haver desvios. Doutor Medina Carreira. E, aliás, os desvios são monumentais. Eu tenho lido casos em que a obra custou 7 vezes o orçamentado, 3 vezes é vulgaríssimo. Não quero mentir, mas a noção que tenho é de que há um par de semanas li alguma coisa em que se dizia que em média elas custam 7 vezes mais, que é verdadeiramente um escândalo. E depois não há ninguém que tenha iniciativa, o Presidente da República, o chefe do Governo, nada, não se ouve falar disto, ou falar-se de dinheiro isto, não interessa nada, mas nenhum alto responsável político pega isto nas suas mãos. E porquê? Bom, eles lá sabem, se calhar têm medo do que aconteça, não é? Medo? Podem aparecer na rede pessoas indesejáveis, não? Não acha? Não é por acaso. Os altos dirigentes políticos do país sabem disto tão bem como nós.
Tenho a certeza que em Belém, como em São Bento, acima e em baixo, toda a gente sabe que isso se passa. Como na Procuradoria-Geral da República, lê os mesmos jornais e vê as mesmas televisões que nós. Eu não tenho mais informação do que isso. Mas é Então, eu não vejo provas, ninguém... não é? Depois é preciso recolher provas, não é, Soutor? Não, é preciso fazer alguma coisa que faz. Nomeiam-se comissões, a gente logo pela composição das comissões sabe que não vai a nada. Não é? Essa não é a sua impressão. Quando nomeiam uma comissão, eu olho para eles e digo, isto é para entreter a sociedade, percebe? Portanto, isto é um marasmo que realmente me leva a fazer um juízo muito, muito mal dos altos dirigentes políticos do país. Porque de braços cruzados veem isto que é, e que nós vamos entrar num período de grande empobrecimento, com grandes dramas humanos, e em que esta forma de enriquecer com facilidade e à custa da sociedade vai coexistir com dificuldades imensas das pessoas e das famílias. Nós já lá vamos falar da relação que é possível estabelecer ou não entre a corrupção e a crise. Mas o Dr. Medina Carreira tem insistido muito no ponto da profissionalização dos políticos. Sim, porque repare, um político tem profissão, exerce a sua função e vai-se embora para casa, não tem problema. Agora, quem esteja lá só ali, é naturalmente alguém que é muito mais propenso para ter estes ganhos, passa a expressão. Como é natural. Está ali, em São Bento, quieto e calado na quarta fila. Se lhe aparecer, se calhar, um jogo destes, é capaz de entusiasmar. A profissionalização da política é dos maiores males da vida política portuguesa. A nossa democracia é uma caricatura. Num sítio onde as pessoas são nomeadas para serem deputados ou candidatos pelo chefe do partido, que é eleito por 15 ou 20 mil afiliados, e através de eleições que normalmente se vem dizer que não foram sérias, isto não é raro, quer dizer, com 15 ou 20 mil pessoas, a pessoa torna-se chefe de um partido. Tornando-se chefe de um partido, ele indica os candidatos a deputados. Bom, portanto, ele, indicando os candidatos a deputados que não podem vir senão pela via partidária, ele fica com um número relativamente elevado de gente na mão. E as pessoas vão ali e querem continuar 2 ou 3 mandatos. E depois é ele que nomeia para as altas empresas e para os altos cargos. E, portanto, com 15 ou 1000 votos, ou 20 mil votos na base, um sujeito em Portugal torna-se dono de quase o país todo. E esses sujeitos, os chefes partidários, é que deviam ter mão nisto. Como é evidente. Mas se eles não têm mão, o Presidente da República, o chefe do Governo, o Procurador-Geral da República, têm altas responsabilidades nisto. Não podem estar calados a ver passar isto, denunciado de todas as maneiras e todos os dias, nos jornais e nas televisões. Não se pode dizer que não se soubesse. Que a Casa da Música custou 10 vezes mais, que a Ponte Coimbra custou 4, enfim, tudo custou muito mais. Então o Soutor considera que existe um silêncio generalizado a todas as instituições em Portugal. Você não ouviu nenhuma dessas entidades ainda vir explicar nada a gente. Não acha que isto quer demais? Não acha que eles foram eleitos para defender os nossos interesses? E não é assim que se defende os nossos interesses. É que isto que escandaliza qualquer pessoa minimamente decente, não escandaliza os responsáveis políticos portugueses. Nós já falamos há pouco de algumas das principais áreas da corrupção. O Dr. Paulo Moraes falou do urbanismo e do ordenamento do território. Eu queria lançar-vos aqui 2 questões. As parcerias público-privadas e depois as privatizações que vêm aí. As parcerias público-privadas, Dr. Paulo Moraes, qual é a sua opinião? Eu, se me permite, até porque eventualmente tem exatamente a ver com as parcerias, é que depois não só os deputados e os dirigentes partidários dependem dos chefes, como esses chefes dependem dos financiadores. Que é uma outra questão que está muito na base deste problema. Está a falar que é a questão do financiamento partidário. Sim. E depois, naturalmente, muitas das vezes há obras que nem fazem sentido e que se fazem eventualmente para manter satisfeitos os financiadores partidários. Porque financiamento partidário é evidente que é um negócio que agrada a toda a gente. Agrada, em primeiro lugar, aos partidos que passam a ter dinheiro para as suas atividades e, digamos, os partidos nunca têm falta de dinheiro. Os partidos em Portugal nunca têm falta de dinheiro para coisa nenhuma. E quando têm, é artificialmente. Depois ganha muito nisto os angariadores. Enfim, em Portugal, isto está estudado, a Comissão de Angariação de Financiamento Partidário é da ordem dos 40%. Comissão de Angariação? Exatamente, como é que ou seja, funciona? Os senhores que vão junto das empresas buscar dinheiro para os partidos ficam, em média, com comissões de 30 e tal, 40%. Quem são esses senhores? Deixe-me dizer-lhe uma coisa, e farão justiça de pensar que estou a dizer verdade. Há um par de anos largo, em frente dos pastéis de Belém, portanto ali em Belém, um sábado de manhã eu estava ali a fazer qualquer coisa, e encontrei um velho camarada meu do PS. Ele atravessou a rua, viemos cavaquear, lembro perfeitamente quem é, e ele disse-me, conversámos a respeito deste problema, e isto é muito mais do que aquilo que o senhor diz. Eu acho isto uma coisa realmente inacreditável.
Bom, palavra puxa palavra e, a dada altura, ele disse, sabes quanto é que fica pelo caminho, enfim, desses recolhimentos de dinheiros que a gente faz para o partido? Eu não faço ideia, nunca dei nisso nessa vida. 85%. Bom, eu achei isto uma coisa louca. Mas passados meses, com um do PSD, que esse não me lembro quem foi, que falando comigo, falou em 85% também. 85% também. Isso não pode dizer? Mas sejam 40 ou 80... Conversas? Não vou, evidentemente, ele disse-me isto em conversa privada. Esse de que eu me lembro, o outro não me lembro de quem é. Mas achei graça ao número, hein? Nem se conheciam, creio eu, em momentos completamente diferentes que eu tivesse as informações. Comissões de angariadores, doutor Paulo Moraes? Sim, nos partidos são conhecidos pelos famosos homens da mala, que são as pessoas que vão buscar notas a um lado para entregar no partido e ficam com comissões deste tipo. Mas, para concluir o meu raciocínio, mas quem ganha mais verdadeiramente é quem dá. Os verdadeiros beneficiados são os que dão. Porque então dão 100 mil euros a um partido. Sim, mesmo que só... Absolutamente. E depois, só num negócio de um terreno, valorizam um terreno que valia de 100 mil para 1 milhão, portanto o ganho líquido só neste negócio é de 800 mil. E é por isso que depois nós temos negócios que são verdadeiramente escandalosos e aqui vamos às parcerias público-privadas. As parcerias público-privadas, enfim, há de todo tipo, desde autoestradas a hospitais, às mais variadas, mas elas têm uma característica que é, no meu ponto de vista, imoral, que é garantem sempre os lucros aos privados e, se houver prejuízos, o Estado que os pague. Portanto, há neste momento... É o novo capitalismo. Há neste momento... Sem risco. Exatamente. Há neste momento autoestradas que garantem aos seus concessionários rentabilidades garantidas, passa a redundância, de 14, 15, 16% ao ano, nem que não passe lá carro nenhum. Como por exemplo? As várias scooters, estou a pensar na que vai do Porto Paviana e outras. Isto aconteceu porquê? Porque em 2010, já em plena crise, foi alterada a legislação, quando foi introduzido o pagamento, e a pretexto dessa alteração, garantiu-se que os concessionários seriam pagos nem tanto em função do tráfego, por exemplo, neste caso das autoestradas, mas em função de algo que é a taxa de disponibilidade diária. Ou seja, basta que a autoestrada esteja lá, não haja uma grande catástrofe ou não esteja fechada para manutenção, de facto a taxa de disponibilidade diária garante que aquele investimento, que por sua vez já é caro à partida, vai garantir aos concessionários rentabilidades da ordem dos 14, 15, 16%. Agora, isto acontece também porque, mais uma vez, porque são estas empresas que financiam os partidos e são estas empresas que têm nos seus conselhos de administração pessoas que estão também simultaneamente nas direções dos partidos. É disto que estamos a falar. Até porque eu recordo que a renegociação das parcerias público-privadas é uma das exigências também do memorando de entendimento e até agora ainda não se fizeram. Eu pergunto porquê. Porque renegociar as parcerias público-privadas, do ponto de vista técnico, é até, não direi muito fácil, mas é relativamente possível. Bastará, e dou o exemplo de uma autoestrada, bastará avaliar o investimento de uma forma independente, chamando uma empresa que faça esse tipo de avaliações. Está a falar da autoestrada portiana? Qualquer troço de autoestrada. Como é que se pode renegociar uma parceria pública ou privada? Muito simplesmente, pegando num determinado troço, fazer isto troço a troço de autoestrada, por exemplo, e encomendar a uma empresa internacional que faça a avaliação daquele investimento. A avaliação do investimento, o tráfego previsível, a despesa expectável, o custo de manutenção, etc, etc. E, portanto, vai-se balizar o valor do investimento. E, simultaneamente, deve-se comparar esse valor com outro valor, que é quanto é que o Estado já pagou e vai pagar por aquele investimento. No fundo, aquilo que se diz as rendas vencidas e vincendas. E fazendo esta confrontação, vai-se perceber que o Estado vai pagar muito mais do que aquilo vale. Então, como é que isto se resolve? Ou se renegocia, ou por isso simplesmente se pode até expropriar a produtividade pública. De todas as construtoras? De todas as que estão envolvidas nas parcerias público-privadas, sim. Que, aliás, não são muitas. Este problema é de tal monta que nos próximos 10 ou 15 anos... Desculpe interromper, mas agora deixe-me só dar um exemplo. No momento em que se negociaram estas parcerias público-privadas, também no Parlamento, onde, aliás, toda esta legislação foi aprovada, na legislatura anterior, na Comissão Parlamentar de Obras Públicas, enfim, onde estão 12, 13 pessoas à volta de uma mesa, 6 eram administradores de empresas de obras públicas. Enquanto se renegociavam todas estas parcerias público-privadas, havia 6 deputados na Comissão de Obras Públicas que eram administradores das empresas de obras públicas que estão envolvidas nestes negócios. Em 2010, 2009, 2008, portanto, na legislatura anterior. Privatizações, doutor Dina Carreira, temos que avançar. Deixe-me só referir isto. Este problema das parcerias público-privadas não tem assim com segurança presente um número de anos, mas durante 10 ou 15 anos isto vai custar ao país 1.500 milhões de euros ano. 1.500 milhões de euros ano.
esta brincadeira. 30 anos. Quer dizer, uma das desgraças, um dos fatores da desgraça a que foi conduzido o país foi este, das parcerias público-privadas. É entre várias, como é evidente. Privatizações. Bom, as privatizações não se chamam privatizações, aquilo são vendas de participação. As vendas de participação detidas pelo chamam Estado. de privatizações, é como Sim. nos entendemos. Bom, pode ser um negócio, depende da seriedade das pessoas. Se quem escolher for, digamos, sensível a este tipo de negociatas, bom, é uma fonte possível de corrupção, como é evidente. Aquilo não há nenhum Deus que verifique a bondade da decisão. E os processos, não sei como é que eles vão ser publicitados, não sei o que é que se pensa, se há algum grupo que é responsável por isso, mas aliás, na minha opinião... O senhor acha que a forma como o processo das privatizações está a ser conduzido pode gerar suspeitas? Eu não sei como ele está a ser conduzido. Estou a dizer é que se não houver realmente uma autoridade segura tomar conta daquilo e bem assistida por técnicos, realmente pode ser uma fonte de corrupção. Até o escrutínio político e público. Mas não há escrutínio nenhum. A gente não sabe coisa em cima nenhuma. Então estas autoestradas foram feitas durante 2 ou 3 ou 10 anos. Não houve escrutínio nenhum. Tudo isto passou na malha. Não se soube coisa nenhuma, até que isto se tornou um escândalo. Portanto, o país, a desgraça a que este país foi conduzido tem muito que ver com estas negociatas e com estas falcatruas. Qual é a sua opinião sobre a questão das privatizações, Dr. Paulo Moraes? Eu estou preocupado. Aliás, não sou só eu que estou preocupado. A própria Troika solicitou à Transparência que elaborasse um documento sobre quais são as questões... Vocês falaram com eles. Exatamente. E a Transparência elaborou um documento sobre onde constam quais são as principais preocupações que têm a ver com questões eventualmente ligadas à corrupção na implementação do memorando de entendimento. Porque mal seria que a implementação do memorando de entendimento, na sequência de um apoio económico a Portugal e ao Estado português, fosse ela também própria fonte de corrupção e de mais empobrecimento, só faltaria isso. E uma das questões centrais desse memorando que entregamos à Troika é justamente a questão das privatizações, que pode-se fazer de 2 formas, que é, uma é a forma correta, que é, uma vez decididas quais são as empresas a privatizar, isso é uma decisão política, não há nada a dizer. Já são conhecidas, naturalmente, não é? Mas sobre isso nada a dizer. Mas depois tem que se fazer uma avaliação correta do valor patrimonial das empresas, uma avaliação independente. Depois tem que ser feito um concurso, um modelo de concurso, que também tem que ser elaborado por peritos que estejam acima de toda a suspeita, e depois tem que se implementar o concurso e escolher, digamos, ou decidir quem ganha em função das regras de concurso. Isto é a forma correta de o fazer. Depois eu temo que possa ser feito à portuguesa, que é arranjar uns amigos a quem entregar a empresa, depois arranjar uma forma de avaliação, permitir que aquilo seja vendido ao desbarato para entregar aos amigos, e depois, naturalmente, também como em Portugal se faz, arranjar, digamos, um modelo que vá arquitetar e fingir que aquilo é tudo muito sério, com os nomes muito pomposos. E isso seria a forma à portuguesa, como infelizmente tem sido feito. Eu devo dizer-lhe que já temo, porque eu dizer que para aqui são os chineses, para ali os alemães, isto já é o contrário de um concurso aberto. O concurso seria aquele que fosse, que desse melhores condições. Mas eu já ouvi dizer que pretendemos alemães, pretendemos brasileiros, acho que é um péssimo começo. Finalmente, a corrupção e a crise. Dr. Medina Carreira. A corrupção e a crise é alguma coisa em que não podemos utilizar métodos de medida, ou processo de medida. Aquilo que eu temo cada vez mais é que venhamos a ter, dentro de meia dúzia de anos, ou menos do que isso, muita gente na miséria, a viver dramas. Nós não vamos empregar os desempregados que temos. Nada se está a fazer na economia ocidental para que isso aconteça. E, portanto, vamos ter manchas de gente a viver dramaticamente mal e crescentemente mal. Ora, isto, em justa posição a estes ricos que chegaram com a Linda de Sousa com uma mala de cartão, é uma coisa que indispõe qualquer estrato social que se senta vítima destes atropelos todos da legalidade e da decência. Então, o ambiente em Portugal, mais do que esta história de que falam, que não é ética, a gente para a semana vai falar disso, provavelmente, os funcionários públicos serem diminuídos, os outros não serem, não sei o quê, muito mais do que isso, é isto que se vai passar. É a sobrevivência de uma classe que vive à custa alheia, através de traficâncias deste género, a par de uma sociedade com um futuro completamente enegrecido e difícil. E isto vai provocar mal-estar muito acentuado. Fator de perturbação. Muito acentuado.
Dr. Paulo Moraes. A corrupção está, obviamente, na origem da crise. Eu não tenho dúvidas sobre isto. Porque a corrupção, uma parte, seguramente. Uma parte, porque se a corrupção é sempre a transferência do bem coletivo para a mão de alguns, obviamente está-se a enriquecer escandalosamente e obscenamente alguns à custa de uma pobreza generalizada da sociedade. Portanto, a corrupção é ela própria uma fonte de crise. Aliás, dizia o padre António Vieira que para alimentar um peixe grande são precisos muito peixes pequenos. É o que nós temos tido nos últimos anos. Mas depois há um outro aspecto, este mais estatístico, que eu gostaria de salientar. Os índices, de que falava aliás no início do programa, do índice de percepção da corrupção. Se virmos um mapa dos índices de percepção de corrupção no mundo e virmos simultaneamente um mapa do desenvolvimento humano das Nações Unidas, vemos que eles decalcam exatamente. Ou seja, o mapa da corrupção é inversamente proporcional ao mapa da crise, da corrupção, do desenvolvimento, perdão, o da corrupção e do desenvolvimento, de forma inversamente proporcional, naturalmente, ou seja, não há países desenvolvidos corruptos, nem há países corruptos desenvolvidos. Por isso, se queremos caminhar no sentido de desenvolvimento, só uma forma, entre outras, naturalmente, mas é fundamental combater a corrupção. E, aliás, já não é só um problema de crise, é até um problema de regime. Isto raramente é dito e as pessoas já se esqueceram, mas uma das razões da queda do regime anterior é justamente o problema da corrupção e da especulação, como então se dizia. No programa do MFA havia 14 medidas imediatas, depois havia medidas de médio prazo, longo prazo, etc. Mas as medidas imediatas a tomar no dia 26 de abril de 74, uma delas era justamente o combate à corrupção. Portanto, já na altura as pessoas percebiam que corrupção exagerada pode fazer cair um regime, tal como o conheciam na altura e tal como o conhecemos hoje. Dr. Medina Carreira, qual é a sua opinião sobre esta proposta que está na Assembleia da República para a criminalização do enriquecimento ilícito? Ouça, eu sou partidário de que se faça alguma coisa, porque este estado de coisas é uma vergonha. É uma vergonha e é uma desgraça para este país. Dizem-me os técnicos que o enriquecimento ilícito, independentemente dessa desculpa da inversão do ónus da prova, porque isso é uma desculpa de mau pagador, que também não se vai muito mais longe. Porque as pessoas depois refinam os processos de esconder o dinheiro, de o desviar de nomes, de o desviar de países, etc. Mas acho que é uma tentativa que se deveria fazer. E nem vejo sequer que um político sério tenha alguma coisa que se melindrar com essa circunstância. Eu entendo que uma pessoa que exerceu altos poderes públicos e que mexeu, entre aspas, em interesses muito, muito avultados, não tem nada que se aborrecer que o chamem para apresentar, digamos, o fundamento do seu património. Então, seguinte, acho que é uma vergonha para a classe política andar a fugir disso a pretexto da inversão do ónus da prova. E é claro que há sempre uns técnicos que ajudam, porque são pagos para ajudar, como é evidente. Dr. Paulo Moraes. Eu julgo que é uma ajuda. É evidente que não resolve o problema, é apenas mais uma lei, mas tanto quanto é dito também por magistrados que se debruçam sobre esta matéria, que trabalham sobre esta matéria, a lei do enriquecimento ilícito pode ser uma ajuda e também não vejo qualquer problema que, da mesma forma, qualquer um de nós pode ser chamado às finanças para esclarecer, seja o que for, na sua declaração, como político ou ex-político, seja chamado para provar ou para explicar, pelo menos, de onde lhe provém determinado património. Não vejo aí qualquer problema. Mas atenção que não é este tipo de legislação que resolve o problema da corrupção. É apenas Mas é uma boa iniciativa. É uma boa iniciativa. Há políticos que eu conheço pessoalmente e sinto-me envergonhado quando eles vêm pôr obstáculos a que isto se faça. Um político sério não tem nada que se envergonhar, não tem nada que se opor a isto. Um político sério que exerceu altos cargos do Estado deve incitar a que venham ver o fundamento do seu património. O Soutor também considera que a corrupção acaba por ser determinante no afastamento de grandes investimentos estrangeiros que se podem vir a fazer em Portugal. Naturalmente que há investimentos que andam atrás dos corruptos, mas os bons investimentos não querem corruptos. Esta é uma das coisas que afasta o investimento em Portugal. Além dos impostos, da justiça, da administração pública, das complicações, a corrupção é alguma coisa que não atrai bons investimentos. Você não vai trazer um alemão, um empresário de grande qualidade, se lhe disser, olha, cuidado que esse só com dinheiro atrás da mesa, não debaixo da mesa. Portanto, o bom investimento não vem para um país de corruptos, ou com muitos corruptos. Dr. Paulo Moraes, o senhor é um desiludido da política, pelo que eu registrei nestes últimos 50 minutos. Não, penso que não. Eu julgo que isto tem solução. Pelo contrário, tem solução e a solução está ao alcance das pessoas. É preciso que haja uma vontade política clara para intervir, por um lado, na simplificação da legislação, no aumento da transparência, também, obviamente, a nível da justiça. No fundo, há que atuar nas causas
sobretudo aumentando a transparência da vida pública e simplificando a legislação. E nas consequências, punindo, obviamente, as pessoas, acusando-as, desenvolvendo julgamentos, condenando pessoas, eventualmente prendendo-as, mas também, e aqui julgo que a Justiça tem que ter uma nova abordagem, entrando num paradigma, que é começar a tentar recuperar para a sociedade aquilo que lhes foi roubado pela corrupção. Porque se há casos em que isso é muito difícil, há outros em que isso é muito fácil, e se me dá licença só dar um exemplo. Quando se faz um prédio, que é o exemplo mais simples, que deveria ter 6 andares e tem 20, como acontece aí ao longo do país, o prédio não sai do sítio, não tem pés, portanto a prova está lá. Pelo que, mais importante, do meu ponto de vista hoje, do que saber quem é que permitiu que aquilo se fizesse, quanto ganhou por isso, quem é o corrupto, quem é o corruptor, mais importante que isso é recuperar aquele património para a sociedade. Como é que se pode recuperar o património para a sociedade? Ou por isso simplesmente demolindo e voltando a ter... Ou expropriando por isso simplesmente de custo zero. Porque isto é o que acontece, por exemplo, quando um cidadão, de uma forma, enfim, perfeitamente normal, entra num stand de carros usados e compra um carro com um cheque válido, num stand válido, e se vai no meio da estrada, e a polícia detecta que aquele carro tinha sido roubado, ele fica imediatamente sem o carro. Porquê? Porque há um princípio com que eu concordo, que é quem tem primeiro, digamos, direito àquela propriedade é o seu proprietário original. E, portanto, se isto é possível fazer com um carro roubado, porque é que não se faz com um prédio roubado, com um centro comercial roubado, etc.? Porque todos esses equipamentos que se fazem de forma indevida e ilegal são, no fundo, roubos que se estão a fazer à sociedade. Quando a Justiça tiver esta atitude, penso que aí teremos melhores resultados, até porque tem efeito dissuasor. Temos de acabar. Um pequeno pormenor só acrescentar. Uma nota final. Sabe que há um problema que dificulta muito, é que nós falamos da justiça, e o que é justiça? A justiça é uma coisa muito complicada no meio disto tudo. Pois é, doutor. Nós já tivemos aqui um programa sobre a justiça, mas se calhar vamos ter que voltar a ele. Concretamente para isto, vai desde o polícia que tem a nota da falcatrua até ao juiz que decide em última instância. Doutor Paulo Moraes, muito obrigada por ter vindo ao programa. Doutor Medina Carreira, de hoje a uma semana vamos falar das opções orçamentais para o próximo ano. Sim, basicamente tentar perceber-se, digamos, como é que nós caímos no pântano e, digamos, o bom ou mau fundamento das opções que o Governo fez. Porque é uma matéria muito falada hoje, acusa-se de ataque à ética e outras coisas, e isto merece realmente algum cuidado e alguma observação. Muito bem, muito obrigada. Então, estaremos de volta de hoje a uma semana com Henrique Medina Carreira. Boa noite.